Saudações! Eu resolvi fazer esse vídeo porque já deu-nos pra covar esse site dos fatos desconhecidos. Ele devia se chamar falsos desconhecidos, rumores desconhecidos. Agora, fato é uma coisa que é difícil de achar aqui. Então tá, ontem eu vi duas postagens que realmente difícil de justificar, porque é um site com tantos seguidores, com tantas pessoas curtindo e postando notícia falsa assim. Então, colocando informações falsas, né? Não é notícia, mas passando para frente informações mal intencionadas e sem fundamento nenhum, assim, só repetindo mito, falsidade. Então tá. O primeiro foi esse aqui, ó. A postagem diz o seguinte: o Papa Gregório IX acreditava que os gatos eram a encarnação de Satanás e mandou matar todos os gatos, o que causou um aumento da população de ratos e que mais tarde veio a contribuir para a disseminação massiva da peste negra. Tá. Então assim, ou seja, de acordo com isso daqui, esse Papa Gregório IX, né, ele condenou os gatos e incentivou a matança de gatos, e essa seria uma das razões para o aumento da população de ratos, e isso fez com que houvesse a disseminação massiva da peste negra, né? Então, nossa, parece que quando, assim, a maioria dos comentários são assim, né? Que Papa, deixa eu ver aqui, eu tinha, cadê? No final era o Gregório IX, que era a encarnação de Satanás. Papa ridículo, né? O Papa filho da puta. Então assim, né, olha só, o cara acabou sem querer, além de matar animais inocentes, ainda causou o extermínio de um terço da população da Europa na época. E aí mas as pessoas pararam para verificar se era verdade? Ninguém parou para verificar se a informação estava correta. Então, olha só, primeiro que esse Papa, ele foi Papa de 1227 a 1241, certo? A peste negra, ela só chegou na Europa em 1347, mais de 100 anos depois. Então, assim, mais de 100 anos depois do Papa Gregório ter sido Papa. Então já seria estranho por aí, né? De onde que, depois de 100, ele foi responsável por algo que aconteceria 100 anos depois, né? Totalmente, já é inverossímil por aí. Mas aí você vai olhar se tem algum indício, porque mais um detalhe, a peste negra começou na China em 1334. O poder do Papa não chegava na China. Então, você vê que o salto de lógica que consta na notícia é absurdo, né? Então, porque o Papa, né, teria promovido uma matança de gatos e seria uma das causas da peste bubônica, da peste negra. Enquanto isso, sendo que a peste negra teve início na China e começou dizimando a população da China. Então, assim, uns 10 anos antes de 1334, né? Então um pouquinho mais de 10 anos
antes da peste negra chegar na Europa. Mas tudo bem, agora vamos ver o que assim, existe algum indício de que esse Papa realmente tenha condenado esses gatos, que tenha havido uma matança de gato? Que tenha havido uma matança de gato, não há nenhum indício. Não tem indício, é inexistente. Uma matança generalizada, você não vê quadros ou descrições, nada da época, de historiadores da época, de monges, nada da época falando sobre isso. O que existiu foi, então assim, esse Papa ele emitiu as seguintes bulas: Ille Humanis Generis, de 1232, Et Iudaeorum, de 1233, Licet ad Capiendos, de 1233, e Sivera Sunt, de 1239. E nenhuma delas ele fala nada sobre gatos, absolutamente nada. E aí, assim, depois disso, existe uma outra bula que foi atribuída a ele, mas assim, cuja autenticidade até hoje ninguém sabe se realmente é verdade, se de fato existiu isso. Então, assim, a única coisa a única versão que existe dessa bula papal, que se chama Vox in Rama, foi publicada em 1883. Então são quantos séculos depois? O Papa viveu de 1200 e viveu até 1230 e tantos, né? 39, isso? 1241, isso. Então, ele viveu até 1241 e só em 1880, ou seja, no final do século XIX, é que surgiu essa bula papal. E quem imortalizou esse mito de que ele teria sido um dos responsáveis pela matança de gatos e daí foi tirar essa conclusão de que isso teria sido um fator importante para a disseminação da peste bubônica, foi o Engels. E ele faz lá essa menção, né? Mas sem dar muita substância para ela. Então, assim, existe essa versão do final do século XIX que atribui-se ao Papa, mas que não consta daquelas que se tem realmente, se realmente ter, tanto que não se sabe nem de quando que ela é. Se ela é de 1232, de 1233, de 1234. Então, assim, a notícia é completamente falaciosa. E aí, quando você vai ver o conteúdo dessa bula papal, que teria sido do Papa Gregório, né? Você vê o conteúdo dela, ainda que fosse, seria absurdo culpar a peste negra ao Papa mais de 100 anos depois do ocorrido. Mas ainda assim não é o que consta o que consta nessa bula, que a gente nem sabe se realmente é verdadeira, se ela realmente foi emitida, né? Foi realizada pelo Papa Gregório. Então, assim, então o que tem lá? O que tem lá é a descrição nessa bula, é a descrição de ritos de iniciação dos cátaros,
né, de um rito de iniciação dos cátaros, em que o Papa condena essa iniciação, esse ritual de iniciação, de admissão, né, na seita cátara, né, e o que consta ali é que então ele descreve esse neófito, o membro que está iniciando, a pessoa, né, entrando agora nessa seita, na seita dos cátaros, e lá dentro dessa seita, lá dentro tem, no meio desse ritual, tem essa figura dessa estátua, de um gato que toma a vida, que vem à vida, e aí acontece orgias, né, após o neófito beijar a estátua, né, e aí tem-se início a uma orgia, né, incluindo aspectos homossexuais, né, essa é a descrição que está nessa bula papal, e assim, apagam-se as luzes das velas e tem início essa orgia, e depois as velas são reacendidas e um homem vindo de um dos cantos escuros do salão entra, né, e faz algum tipo de reza, né, enfim, e a parte de baixo dele é descrita como peluda, como a de um gato, né, ou seja, a vestimenta ou o que quer que seja. Então é daí que se tira, que o Engels tirou que ele estava condenando, associando os gatos a Satanás e ao demônio, e que por isso as pessoas saíram matando os gatos por aí. É completamente inverossímil, eu acho que é mal intencionado mesmo, e completamente assim maluco. Aí depois, né, uma das pessoas que se ligou que, mas espera aí, 100 anos depois, provavelmente ela foi pesquisar, e aí ela achou que na verdade a culpa não era do Papa Gregório, que a culpa era do Papa Inocêncio VIII, né? Só que esse Papa foi Papa de 1484 a 1492, ou seja, 100 anos depois do advento da peste negra na Europa. Então, assim, tá tudo errado nessa notícia, nesse dado aqui. E assim, eu estava olhando aqui que já teve tem um site aqui, chama, deixa eu ver se eu acho ele aqui, Fim da Farsa. E nesse site ele trata de desmentir, né, é um blog, em 2012 ele tem um artigo desmentindo, porque saiu essa informação na revista Galileu da época, e depois saiu na Super Interessante. E assim, olha, eu fui um leitor da Super Interessante durante boa parte da minha vida, mas depois assim, passados os meus 20 anos, eu comecei a ir atrás da fonte, ir atrás de ler realmente, para ver se... E a verdade é que, assim, por mais que você tenha respeito pela revista Super Interessante e pela Galileu e tudo mais,
tem certas coisas que não dá para defender. Isso daí com certeza passou batido na hora de verificar se a informação era verdadeira ou não. Né? O Engels, o filósofo, né, disse, então deve ser verdade. E não, está muito longe disso. A outra notícia a outra postagem que eu vi deles que eu achei assim, também está relacionada à Igreja Católica, é a seguinte, olha só, vou ler. Em 1517, um nobre ofereceu dinheiro a um religioso católico para comprar indulgências para que ele pudesse cometer um pecado no futuro. O religioso rapidamente concordou e vendeu a indulgência, mas quando estava saindo da cidade, o nobre apareceu, o atacou e começou a bater nele. O nobre depois disse ao religioso que aquele era o pecado que ele queria cometer. 3 pontinhos. Como se isso fosse verdade. E não é. O que acontece é o seguinte. 1517 é o ano em que o Lutero, né, coloca lá as suas... Ele faz a sua defesa, né, e dá início à Reforma Protestante. Só que o alvo, ele faz existe realmente esse discurso, ele falando disso, mas o alvo é basicamente uma sátira, assim, uma sátira, assim, uma tentativa de vilipendiar, né, o Johann Tetzel, que assim, que ele não estava seguindo. Muita gente acha que a Reforma Protestante começou com o Lutero indo contra a Igreja Católica, e isso não é verdade. O que acontece é que, bom, pelo menos não foi exatamente assim que aconteceu. O que aconteceu foi que existia esse enviado do Papa, que era o Johann Tetzel, e chegando lá, né, em terras alemãs, ele começou a defender a cobrança de indulgência como fonte de salvação. Você vai ver que não é exatamente isso. Se você for pesquisar, não é exatamente isso que... não era essa a posição da Igreja Católica, não era essa a posição oficial do Papa, né? E essa cobrança de indulgência, ela tinha em grande parte o apoio e tinha como beneficiário o Habsburg, né, o imperador do... assim, que é o pessoal lá do Império Sacro, do Sacro Império Romano Germano. E assim, então ele existe realmente esse registro, mas não existe nenhum indício de que ele seja verdadeiro, que ele seja real, que a única fonte que você tem é o próprio Lutero, e é bem fácil de assumir que ele estava fazendo isso como a gente faz hoje em dia. Você vai e faz lá uma caricatura, né, conta uma história estapafúrdia justamente para demonstrar o quão imbecil é aquela ideia. E era isso que ele estava fazendo. Então não é um fato, né? Então houve uma omissão, 2 omissões graves, na minha opinião, nessa postagem, que é, primeiro, essa questão de que assim, um nobre ofereceu para um religioso. Primeiro, que quem está contando essa história é outro religioso, o Lutero, e depois de informar que isso é uma brincadeira, uma forma de insultar mesmo essa figura do Johann Tetzel, sem nenhuma necessariamente realidade, conexão com a realidade, com a verdade, sem nenhum... Ele não é essa a proposta do que o Lutero está dizendo ali naquele momento. Bom, o que eu tinha para dizer é basicamente isso. Eu geralmente não saio tentando desmistificar essas coisas assim,
essas postagens, mas esse Fatos Desconhecidos, assim, recomendo. Toda vez que você vê alguma coisa, alguma postagem nessa página do Facebook aqui, ou não sei se eles têm blog, o que é, mas vai lá e verifica. Verifica porque já não é a primeira vez, não é a segunda vez, não é a terceira vez que eu pego coisas que uma postagem que eles colocam lá como se fosse verdade, e eu vou atrás e é tudo mentira. Essas duas calha de eu saber que era mentira, então resolvi fazer esse vídeo. Por hora é só, vou aproveitar para falar também falar de novo um pouco só para constar que o meu livro já está chegando nas livrarias, então se você de repente, não dá para ver, né? Tá muito ruim a luz aqui. Você vai ver que então o livro está chegando nas ruas, é um livro de ficção, ele não se propõe a contar, ele não tem nenhuma preocupação em ser exato com a história. É um livro de ficção, mas enfim, literatura, eu acredito que seja boa literatura. Se você de repente se interessar, vai lá e dá uma curtida na página, chama-se Escrito nas Sombras. Bom, enfim, o que eu tenho para dizer por hora é isso. Até a próxima e é isso aí.